Glória a Deus. Podem assentar. Amém. Hoje está calmo de criança, né? Glória a Deus. Cansaram ontem, né? As criancinhas todinhas da igreja. Glória a Deus. Então, hoje, o tio Paulinho, só o tio Paulinho, resolve. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus, queridos. Mais um dia na presença do Senhor. Que mudança de tempo, né? O sol é muito bom, mas o sol estava bem exagerado, né? Mas, mesmo bem exagerado, dá bastante disposição na gente, a gente faz muita mais coisa, né? Ainda mais nós mulheres aproveitamos muito bem esse tempo de calor. E essa mudança de tempo também é necessária, né? Acalmar, para a gente dormir melhor. Glória a Deus. Queridos, a palavra de hoje vem realmente para nos ensinar. A Bíblia, há um provérbio no mundo, e há um provérbio que diz que aprende mais quem aprende com o erro dos outros. Então você vai ver que a Bíblia, ela descreve muitas vezes e muito mais erro do ser humano do que propriamente acertos. São poucos os que se acertam. São poucos os que optam pelo caminho estreito, como a Bíblia diz, que optam por aquilo que é fazer realmente como aprove a Deus. Mas você vai ver que a Bíblia está cheio de maus exemplos. Para quê? Para que nós possamos aprender a não cair nos mesmos erros. Hoje, nós vamos ver juntos os 6 erros de Acaz. Os 6 erros de Acaz. Feche os olhos, que nós já vamos iniciar direto na palavra. Senhor, muito obrigada por estarmos aqui. Que o teu poder, a tua graça fale com cada coração. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a tua palavra. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pode abrir a Bíblia em 2 Crônicas 28, 1. Nós vamos ver juntos o exemplo desse homem na Bíblia. Um rei chamado Acaz. Esse homem, ele recebeu o poder, ele se tornou um rei. Mas ele, tomado por aquilo que era o poder, tomado por aquilo que era a riqueza, tomado por aquilo que era, né, o status, tomado por aquilo que era a glória desse mundo, ele acabou se perdendo de tal forma que ele deixou tudo em terceiro e quinto lugar. Ele deixou Deus para trás, ele deixou a família para trás, ele deixou tudo, porque ele ficou tão louco por aquilo que era a glória, por aquilo que era o poder, por aquilo que era a riqueza, por aquilo que era toda a honra de ser um rei, que ele começou a cair. E nós vamos aprender com os erros dele. Nós vamos aprender assim como é importante você procurar ler um dia a Bíblia inteira. Geralmente, anualmente, todo cristão lê pelo menos uma vez a Bíblia inteira. E era bom, e é bom você se dedicar a isso. E você vai ver que a Bíblia inteira tem poucos homens. Nós podemos falar nominalmente o nome dos homens que foram corretos, que agiram sempre prudentemente, mas geralmente você vai ver casos, centenas de casos de pessoas que caíram, de pessoas que falharam, de pessoas que abandonaram a Deus. Alguns voltaram a se posicionar, mas outros tiveram um fim trágico por causa do seu afastamento de Deus. E a Bíblia inteira quer nos ensinar que a melhor coisa e o melhor lugar para nós estarmos é na presença do Senhor. E nós vamos ver o caso desse rei, um rei que preferiu, em troca do seu poder, ele preferiu
abandonar tudo, destruiu tudo, literalmente. E você vai acompanhar comigo os erros do rei Acás. O primeiro erro está no capítulo 28, no versículo 1. O primeiro erro dele, ele não fez o que era reto diante do Senhor. Olha aqui, tinha Acás 20 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Então, o primeiro erro do rei Acás foi o erro de não fazer o que é reto diante do Senhor. O erro de não fazer o que é agradável aos olhos do Senhor, de andar retamente e não andar em quedas e nem andar em desvios. A palavra do Senhor diz que estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação e são poucos os que entram por ele. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição e são muitos os que entram pelo caminho largo, espaçoso, o caminho fácil, mas Acás, ele optou por não fazer o que era reto, não fazer o que era certo diante do Senhor, e esse foi o primeiro erro que ele cometeu. Lá aos 20 anos, ele já começou errado. E quando nós não queremos, nós optamos por não fazer o que é certo aos olhos de Deus. Porque às vezes, querido, tem coisa que é certo aos seus olhos. Tem coisa que parece certo para você. A Bíblia fala que há caminhos que ao homem parecem ser bom, mas o seu final é caminho de morte. Mas aquilo que às vezes é certo para nós, nem sempre é certo aos olhos de Deus. E cabe a nós termos esse entendimento de fazer o que é certo aos olhos do Senhor, ainda que sua carne se justifique. Quantas justificativas, nós vemos para pessoas se desviarem, para pessoas caírem, para pessoas traírem, para pessoas criarem relacionamentos extraconjugais, para pessoas criarem, roubarem, para pessoas extorquirem. Quantas justificativas são dadas, Não, eu faço isso por causa daquilo. Você pode sim justificar muitas coisas erradas na sua vida. Você pode sim arrumar desculpas e dizer que é certo ou errado, mas nós precisamos aprender a fazer o que é certo aos olhos de Deus, não aos seus olhos. A Bíblia não está dizendo, faça o que você achar certo aos seus olhos, não. Porque tem coisa que o seu olho, a sua mente, o seu coração vai dizer, não, isso é bom para mim, isso é certo, mas Deus vai dizer, não, eu não aprovo, eu não apoio, eu não estou nessa situação. Segundo erro que Acás cometeu, ele cometeu abominações espirituais. Vamos ver juntos, versículo 2 a 4. Olha só as abominações espirituais que ele cometeu. Andou nos caminhos dos reis de Israel. Primeiro, até fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou aos seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Olha só o que esse homem fez. Ele conhecia Deus, ele conhecia o único e suficiente, o único Deus. Ora, a primeira frase, quando um adolescente se torna adulto no meio de Israel, e ele tem que decorar e repetir continuamente ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Porque é o único Criador, é o único que criou todas as coisas. Ele é o único que realmente é Deus, que não foi criado. Agora,
perceba o que ele faz. A primeira coisa que ele faz é o quê? Ele fez imagens fundidas, versículo 2. Ele fez para si imagens de esculturas, para ele cultuar. Quer dizer, né? Ele cria um Deus e ele se curva diante desse Deus criado pela própria mão humana. Sendo que o primeiro mandamento de Deus, vamos ver lá Êxodo 20, só para nós vermos que grau de desobediência que ele fez. Ele fez questão de romper com Deus. Êxodo 20. Diz assim, o primeiro mandamento do Senhor, da palavra de Deus, fala claramente. Vamos ver o versículo 3, Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem na água debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, o primeiro mandamento, vocês veem aí, o primeiro mandamento de Deus é: não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, não se ajoelhe para ela, não sirva a ela, porque eu sou o Senhor Deus que te criou. Mas o que acontece? A primeira coisa que ele fez para realmente romper com Deus, ofender a Deus, ele fez imagem de escultura para si. Ele começou a cultuar aquilo que foi criado pelas próprias mãos dos homens. Como o livro de Jeremias diz, nada sabem os que carregam em procissão a sua imagem de escultura e clamam a um Deus que não pode salvar. Eles cortam uma árvore, moldam um Deus dessa árvore, porque na época eles faziam imagens geralmente de gesso ou de ferro ou de madeira. E Jeremias fala, eles cortam um pedaço daquela árvore, uma parte da árvore eles tornam fogueira para se aquecer. A outra parte, eles fazem uma imagem de escultura e se ajoelham para ela e falam: ó, Deus, nos ajude. Como uma imagem feita pela própria mão do homem vai salvá-lo? E é isso que a primeira abominação espiritual que ele comete é essa. Ele faz imagem de escultura e começa a servi-la, né? E vai lá e dá um cafezinho, e vai lá, né? E se ajoelha, e vai lá e fica chorando para um pedaço de madeira, de gesso. E diz então, segundo a abominação espiritual, nós vimos aí no versículo 3, ele começou a queimar incenso no vale. Ele começou a fazer rituais pagãos, rituais que são rituais de feitiçaria. Ele começou a decair totalmente espiritualmente, até o ponto, veja o versículo 3, queridos, ele sacrificou o próprio filho. E diz aí, pior, né? Não é nem o próprio filho, sacrificou a seus próprios filhos, ele queimou os filhos. Agora você imagina, esse homem estava tão cego por aquilo que era o poder que ele queria, a glória que ele queria, aquilo que era o reinado dele permanente, que ele queimou os filhos. E muitas vezes nós, quando estamos nos afastando do propósito central de Deus, e nós erguemos um outro Deus na nossa vida, nós cometemos estes males. Ah, imagina, né? É óbvio, isso é louco, doentio, como que vai queimar? Só se for uma bruxaria, só não, você queima um filho seu, quando você sacrifica um filho seu, de uma forma errada, não dando aquilo que é o devido de educação,
admiração, de respeito, de amor, né, destruindo a vida do filho também, por aquilo que são, né, errados, caminhos errados, atitudes erradas na sua vida. E esse homem, o quê? Ele acabou sacrificando os próprios filhos no fogo. E pior que isso, impossível, mas ele também sacrificou e queimou incensos, é o que diz o versículo 4, nos vales, nas florestas, né? Ele começou a ir em cachoeira, começou a ir fazer tudo quanto era ritual. Começou a se meter em tudo, se envolver com tudo quanto era entidade, abandonando o Deus verdadeiro. Terceiro erro que Acás cometeu, ele começou a buscar ajuda nos homens. Cada vez que ele se distanciava mais de Deus, mais a confiança dele era colocada nos homens. Veja o versículo 16. Naquele tempo, mandou o rei Acás pedir ao rei da Assíria que o ajudassem. Então a pessoa, quanto mais distante de Deus ela está, mais ela acha que é o ser humano que vai resolver a vida dela. Mais ela vai sobrecarregar o humano. Mas Jesus falou, ó, vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado, que eu vou te aliviar. Mas a pessoa que está longe de Deus, que ela está distante, quanto mais distante, mais ela acha que é o ser humano. Ela põe a vida dela na mão do ser humano. A confiança dela está na mão do ser humano. Por isso que ela sobrecarrega esposa, por isso que sobrecarrega marido, por isso que sobrecarrega filho, por isso que sobrecarrega mãe. Por quê? Porque tudo põe na competência do pai, da mãe, da avó, do tio. Porque foi meu pai que não me ajudou, foi meu tio, foi fulano, é ciclano, é o meu chefe. Sempre a esperança é colocada na mão de alguém. E a pessoa vive frustrada. Ela vive frustrada dentro do coração. Por quê? Porque ela está esperando somente no homem. Ela está esperando e ela põe essa responsabilidade sobre o ser humano, para que o ser humano atenda a sua necessidade. Mas o que a Bíblia fala? Maldito o homem que confia no homem. Bendito é o homem que confia no Senhor. Quando nós estamos posicionados em Deus, nossa esperança está em Deus. Você confia totalmente no Senhor, você espera em Deus, você busca em Deus, você bate na porta dos céus, você espera o favor de Deus, você aguarda o milagre de Deus, você sabe que o que é humano vai ser feito na sua vida, mas o que é impossível, só Deus fará em nome de Jesus. Mas esse homem estava tão distante, tão desviado, tão louco, que ele o quê? Ele agora está procurando o rei da Síria, para o rei da Síria resolver a vida dele. Buscar a Deus? Nada. Se ajoelhar para orar? Nem pensar. Ir ao templo, buscar a face de Deus? Imagina. Fazer um jejum, entrar em oração? Nunca, nunca, nunca. E assim vai a pessoa. Quanto mais se afasta de Deus, mais se torna uma pessoa que põe a sua vida e confiança nas mãos dos homens. Mas eu quero declarar na sua vida, em nome de Jesus, o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A tua salvação, o teu livramento, a solução para a tua vida está na mão do Deus vivo, em nome de Jesus. A resposta, aquilo que é o impossível que você precisa, é o Senhor que tem poder para te dar. Então não adianta você pressionar sua casa, sua família, pensar que é chefe, que é isso, aquilo. Não, pare de sobrecarregar o humano. Busque no reino do Espírito, busque no reino de Deus. E Deus tem sim o sobrenatural para a sua vida, em nome de Jesus. Há muitas pessoas que têm adoecido a própria casa. Há muitas pessoas que têm adoecido os próprios filhos, os cônjuges. Por quê? Porque está lá, é uma sobrecarga de cobranças que não resolvem. Por quê? Porque só Deus é Deus de milagre, de impossível, que pode fazer além do que você pensa ou espera, em nome do Senhor Jesus. Amém? E sabe o que acontece? O quarto erro de Acás, por ele colocar a esperança dele em homens,
ele passou a dar o seu melhor para o ser humano que não o ajudava. Ele começou a dar as coisas de Deus para o ser humano que não o ajudavam. Veja o versículo 21 do capítulo 28. Porque Acaz tomou despojos da casa do Senhor, da casa do rei e da dos príncipes, e os deu ao rei da Assíria. Porém, isso não o ajudou. Olha só, queridos, e como é perigoso isso. Acaz começou a pegar tudo que era dele, a pegar tudo que era até dos príncipes, dos filhos. Começou a pegar o que era da casa, o que pertencia a Deus, e dar para o rei da Síria. E começou a dar tudo, e muita gente tem vivido isso. Você começa a dar o seu melhor, ou até o seu melhor, você começa a dar até o que pertence a Deus para o inimigo, você começa a dar até o que pertence a Deus para aquilo que é o seu erro, para aquilo que é, né, o seu amante, a sua amante. Você começa a dar até o que é o que pertence a Deus para aquilo que é, né, a sua carnalidade, o seu materialismo. Aí não tem tempo para Deus. Aí não pode estar mais diante de Deus. Começa a dar até o que é da casa. É igual uma pessoa que quando ela é viciada em drogas, não é assim que ela faz? Ela começa a pegar até da casa, ela começa a pegar da família e rouba a própria casa e é capaz, o quê? Já não tem tempo mesmo, não vai ter tempo nenhum para Deus e começa o quê? Para alimentar aquela droga, porque o Deus dela passou a ser o quê? Aquele espírito do vício. E assim é no álcool, e assim é na prostituição, assim é na pornografia, assim é em qualquer ação maligna, qualquer coisa que tomou o lugar de Deus na sua vida, acaba gerando esse mal. Você deixa o quê? De dar as coisas mais para Deus. Você não consegue, não dá mais nada para Deus. Você deixa de dar até para sua família, atender sua família, para só atender aquilo que é a sua vontade. Está repreendido, está quebrado em nome do Senhor Jesus. Acaz começou, dá o melhor e dava. Só que o quê? Não ajudou ele em nada. Não resolvia. E tem gente que está fazendo isso. Você se mata, você está se matando por coisas, por pessoas, e você não tem tido retorno, porque o teu retorno está nas mãos do Senhor, que fez os céus e a terra em nome de Jesus. Começa a se dar mais para Deus, começa a se derramar mais para Deus, começa a colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, e você vai ver se cumprir a palavra, porque quando nós colocamos e buscamos a Deus em primeiro lugar, todas as coisas nos serão acrescentadas em nome do Senhor Jesus. Mas enquanto você vai lá e se dá, e se dá, e se dá, e se doa, pode ser em qualquer área. E você não é reconhecido, você não é recompensado, mas se você voltar a dar a Deus o devido lugar, em nome de Jesus, Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Ele pegou tudo. Pegou da casa dos príncipes, pegou da casa de Deus e foi dando tudo para o rei da Síria. E o rei da Síria não o ajudou. Você pode sim entregar sua vida para um outro ser humano. Você pode sim fazer de alguém o seu Deus e servi-lo com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todos os seus bens. Só que você vai ser decepcionado. Mas a Bíblia fala, quem nele crer nunca será decepcionado. Quando você entrega toda a sua vida nas mãos de Deus, você só é recompensado, abençoado em nome do Senhor Jesus. Pare de dar o que é de Deus para o mundo. Para de dar o que Deus te deu para o mundo, em nome de Jesus. Que você possa ser um instrumento de Deus, servir ao Senhor e ser abençoado em nome de Jesus. Quinto erro de Acaz. Ele cedeu para aquilo que não são deuses e se arruinou totalmente. Olha o versículo 23. Pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse,
Visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifício, para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Olha que loucura que Acaz fez. Como? Imagina só, queridos. Por exemplo, um bruxo, vamos colocar assim. Um bruxo vai lá e consegue te prejudicar. Aí, o que acontece? O caso dele, por que os inimigos conseguiram prejudicá-lo? Porque ele, desde a adolescência, lá aos 20 anos, começou a desonrar a Deus. Então, ele estava sendo derrubado por qualquer um, no sentido das guerras, porque ele estava nessa condição. Agora, perceba o detalhe. Ele vai lá e fala, já que esse bruxo serve a esse demônio, e esse demônio aí ajuda ele, então eu também vou servir esse demônio. Foi isso que ele fez. Ele falou, já que Damasco me venceu, então eu vou servir o Deus de Damasco. É como se você fosse lá, alguém fala, fizeram uma obra de bruxaria, uma obra de macumbaria, aí você vai lá e também vai e deita uma oferta, uma mandinga, e vai lá e serve a uma entidade, porque fala, fizeram esse mal contra mim. Está quebrado em nome de Jesus. Ele disse, não, então eu vou servir o Deus de Damasco, os deuses de lá, porque se eles estão me derrotando, ao invés deles se voltar ao verdadeiro Deus, ao único Deus, porque não existe outro Deus, senão o Senhor dos Exércitos. O demais que existe são anjos decaídos, o demais que existem, na verdade, são demônios, que o quê? Eles transformam as coisas, e eles mentem, e eles enganam, e eles ludibriam, é capaz de se manifestar e fingir até ser um anjo de luz para enganar as pessoas, mas eles dão de um lado e tiram do outro, e no entanto esse homem se envolveu, vocês viram, né? Em rituais, ritual em cachoeira, ritual em meio de mata, e começou com uma malignidade dos infernos, tudo porque ao invés dele reconhecer que só o Senhor era o Deus e é o Deus da vida dele. E eu quero que você leia comigo Marcos 12, 29. O próprio Jesus falando, e que você entenda, Deus é único, só existe um Deus. Respondeu Jesus, o principal ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então essa é a maior, é o que Jesus falou. Isso é o principal que você tem que saber. O Senhor nosso Deus é o único Deus. E não de forma alguma você se corromper, ir após outros deuses com letra minúscula, né? Como nós vimos aí. Ir após engano, ir após mentira. Por quê? Porque tudo isso é engano do inferno. Olha o que diz Deuteronômio 10, 17. O Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Ora, nós conhecemos e sabemos quem é esse Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Rei dos reis, Ele é o poderoso e único Deus, e Ele o que? Não faz acepção de pessoa, não é que Ele ajuda um e outro não, Ele ajuda, Ele abençoa a todo o que nele busca, a todo o que nele confia. Então, Acaz estava cometendo um grande erro, indo após falsos deuses, e por isso você viu que ele se arruinou totalmente. Então, em nome de Jesus, coloque o Senhor sobre todas as coisas da sua vida, porque Ele é o Deus dos deuses. Não há força maior ou superior ao Senhor nosso Deus. Olha só, Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus
é o único Senhor. Ora, pastora, mas para que ficar repetindo isso? Porque esse é o que Jesus falou, é o principal. Quando você entender e você passar isso para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, só existe um único Deus. Eu lembro que minha avó fazia questão de deixar isso claro para nós. E já vieram aqui na igreja muitas criancinhas de igrejas pentecostais, de pais cristãos, que chegaram aqui, crianças de 4, de 5, de 6 anos, dizendo nome de outros deuses. Deuses que eles aprendem em desenho animado. Falar, porque tem o Deus das águas, e tem o Deus da chama, e falava o nome dos deuses. E esse dia, por acaso, eu estava na salinha, eu falei, não, só existe um único Deus. Não existe Deus fora o nosso Deus. E a criança rebatia, falava, existe sim. Existe o Deus das águas, e falava o nome. Filho de crente dentro das igrejas pentecostais. E é uma criança dessa que com 5, com 6, com 7 anos já acha isso, você acha que amanhã, na adolescência, ela vai servir a Deus? Como? Se existem vários deuses. Essa é o principal, como Cristo falou. Ouve, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não existe outro Deus. Não existe. Ele é o que comanda os céus, a terra, o mar, o sol, a lua, as estrelas. Ele que criou tudo. Não há outro. Não há outro como o nosso Deus. E o mundo tem colocado isso na mente até das criancinhas já, para as pessoas se desviarem e se afastarem do soberano. E assim ocorreu aqui com Acás. Acás foi após outros deuses. E você viu o que aconteceu? Ele se arruinou totalmente. E diz João 17:3, que a vida eterna só tem, olha só, quem é que vai ter a vida eterna? A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a vida eterna é dada a quem reconhece o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que foi enviado para derramar o sangue por nós. Então essa fé no Deus único, que é o Deus criador do mundo todo, é a fé que nos salva. E então, perceba que o pecado de Acás é um pecado muito sério, porque essa questão de pecado, de idolatria, de você erguer outros deuses e abandonar o único Deus, faz com que você perca até a própria salvação e a vida eterna. E para encerrar esse tópico, 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então o que o mundo faz? Ele fala, não, existem vários mediadores. Olha, você pode pedir para Pedro, você pode pedir para Tiago, você pode pedir para Judas, você pode pedir para Maria, e aí eles falam para você o quê? Invocar morto. Porque quando você pede para quem morreu e não ressuscitou, você está invocando um morto. Não, é porque eu peço para Pedro pedir para João pedir para Jesus pedir para Deus. Não, querido, isso aí é invocação de mortos, porque Pedro está morto, Tiago está morto, João está morto, todos estão mortos aguardando o dia da ressurreição que virá. Mas o único que ressuscitou é o nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso que Ele pode interceder por você, por isso que Ele é o quê? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Homem, então não é mulher, é homem, e não é qualquer homem, é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Amém? Então por que Jesus pode interceder por você? Então por que Jesus pode mediar tua oração? Por quê? Porque primeiro, Ele morreu na cruz por você, Ele
traz o perdão para os seus pecados. E segundo, porque ele ressuscitou e ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus. Se Jesus continuasse morto, nós também não poderíamos invocar através de Jesus. Assim como você não pode orar através de Moisés, você não pode orar através de Elias. Por quê? Porque eles estão mortos, aguardando o dia da ressurreição. E só no dia da ressurreição eles voltarão à vida. Mas Jesus está vivo, ressuscitado, à direita de Deus, intercedendo por nós. E por isso você pode ter vitória em nome de Jesus. Amém? Então, não perca-se no meio do caminho. Sexto e último erro definitivo, que Acás cometeu. Olha que loucura, queridos. Versículo 24. 2 Crônicas 28, versículo 24. Olha só. Ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaços. E fechou a porta da casa do Senhor. E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Aí Acás se assumiu de vez. O que ele fez? Ele foi lá, e a outra versão, a versão que eu estava lendo, diz que ele despedaçou os utensílios da casa de Deus. Ele vai lá e ele destrói. Ele fez em pedaços, está vendo aí? Ele fez em pedaços, ele definitivamente destruiu todo o vínculo que ele tinha com Deus. Ele destruiu definitivamente toda a ligação que ele tinha com Deus. Ele fechou a porta do templo. O que é fechar a porta do templo? Embora na época, por ele ser rei, ele literalmente foi lá no templo e mandou fechar. Hoje em dia, fechar a porta do templo significa você fechar definitivamente a porta do coração. Então há muitas pessoas como Acás. Por quê? Porque tiveram situações de derrota, porque tiveram situações difíceis, porque tiveram problemas contínuos, porque não conseguiram vencer em uma área, porque não conseguiram o resultado que esperavam, acabaram o quê? Quebrando, rompendo com aquilo que são os valores de Deus na sua vida e optam por fechar de vez o templo. Quer saber? Então agora eu vou fechar meu coração de vez. Agora, quer saber? Eu quero a distância das coisas de Deus. Quantos desviados estão no mundo assim, por causa daquilo que foram os seus insucessos momentâneos, por causa daquilo que foi um não de Deus, por causa daquilo que foi uma espera de Deus, porque nem tudo Deus diz sim, ou Deus manda esperar, e a espera é uma das piores coisas para a atual sociedade. Por quê? Porque a atual sociedade é a atual sociedade do imediatismo. Nós queremos tudo para já, nós queremos tudo para ontem, e o fato de Deus não fazer imediatamente, não atender imediatamente às nossas vontades, nós já nos rebelamos, nós agimos como Acás, e muitos estão fazendo isso, e acabam despedaçando com as coisas de Deus na sua vida, e acabam fechando a porta do templo, e acabam como nós vimos, não tem uma cantora atual aí? Estava lá cantando, cantava para Deus, cantava, e agora ela falou, eu não quero mais pastor me ensinando, me doutrinando, eu quero agora viver a minha liberdade. E se envolveu no maior satanismo. Por quê? Porque esse é o espírito da atual sociedade, o imediatismo. Ou Deus me atende agora ou agora. Ou Deus faz agora ou faz agora. E se Deus não fizer, nós acabamos agindo direto ou indiretamente como Acás. Nós começamos a nos rebelar, nós começamos a recorrer ao mundo, nós começamos a recorrer às coisas do mundo, nós começamos a colocar as coisas do mundo em primeiro lugar, nós começamos a deixar Deus para trás, nós começamos a deixar nossa família para trás, queimamos nossos filhos, queimamos nossa família, tudo por aquilo que é o que nós queremos, e assim vai aumentando o grau de desvio, até que definitivamente você quebra de vez
a tua aliança com Deus e o quê? Fecha a porta do templo. E o quê? Faz altar em qualquer lugar. Qualquer coisa passa a ser o quê? O seu motivo de culto, de adoração, menos o Deus vivo. Está quebrado, está repreendido, está denunciado. Deus não se curva à nossa pressa. Deus fará as coisas no devido tempo na nossa vida, em nome de Jesus. A nossa pressa louca, a nossa pressa imediatista não nos acrescenta nada. Deus tem um plano, um propósito. Ele está no controle. Confiemos no Deus único e todo-poderoso. Confiemos no Deus dos deuses, no Senhor dos senhores. Ele sabe de todas as coisas. Ele abençoará o que é fiel a Ele. Ele te honrará em nome de Jesus. Mas não adianta querer o quê? Pirraça, birra. Isso não funciona com Deus. Era esse o caminho de Acaz. Quando ele começou a pedir e Deus não fazia, aí ele já começou a vacilar, e começou a se desviar, e começou a chegar nesse grau de loucura. Até que o quê? Ele viveu as consequências. Vamos ver as consequências que ele colheu. 28:5a. Primeiro, ele foi levado preso e ferido pelos sírios. É 2 Crônicas, 28:5a. Primeira consequência, pelo que o Senhor seu Deus o entregou na mão dos reis dos sírios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Então a primeira consequência, ele foi levado preso e ferido pelos sírios. Queridos, quantos de nós temos vivido em algum momento da nossa vida esse cativeiro? Você acaba se tornando preso das suas emoções, acaba sendo ferido por aquilo que são as suas más opções, suas más condutas, e Acaz foi levado preso e ferido pelos sírios, que eram uma das maiores malignidades da época. Então hoje, há muitas pessoas que estão presas emocionalmente, presos espiritualmente, presos mentalmente, feridos de alma. Por quê? Porque insistem em não se curvar à vontade do Senhor Todo-Poderoso para a sua vida. Vocês viram aí, grande multidão deles foi aprisionada. Diz aí a palavra do Senhor. Grande multidão de pessoas foi levada em cativeiro. Tudo por quê? Tudo porque muitas vezes nós insistimos com aquilo que é nossas vontades, nossos desvios, fazer do nosso jeito, mas tem um jeito que é se submeter. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que Ele no devido tempo te exalte em nome de Jesus. O caminho é se humilhar. Se humilhar para quem? Era se humilhar para a Síria? Não. É se humilhar para os outros? Ai, por favor, me ajuda. É para se humilhar para fulano, para ciclano? Não. É se humilhar para Deus. É para Deus que você vai se humilhar. E quando você se humilha para Deus, o Deus único, Ele vai te exaltar em nome do Senhor Jesus. Diz a palavra do Senhor que ele foi derrotado pelo rei de Israel. Veja o versículo, a parte D ainda, aí mesmo. Foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. E ele foi entregue ainda, ele era entregue na mão de qualquer um. Todos parecia que estavam tendo o que? Autoridade sobre ele. Num só dia, versículo 6, morreram 120.000 homens valentes, porque deixaram o Senhor. Olha só, porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá, num só dia, 120.000, todos homens poderosos, por terem abandonado o Senhor Deus de seus pais. Queridos, olha que coisa, não é a força que nos dá vitória. Esses homens eram poderosos, eram homens fortes, poderosos em guerra, mas
todos 120.000 caíram porque abandonaram o Senhor. A nossa vitória não está na nossa força, a nossa vitória está no Senhor dos exércitos que nos dá a vitória. A nossa vitória está nas mãos do nosso Deus, é a nossa confiança a Ele, é a nossa dependência dEle que nos tornará mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. 120.000 caíram naquele dia em Judá porque abandonou ao Senhor. Diz 28:17, que ele foi ferido e aprisionado por Edom. Edomitas, eles eram os filhos de Edom, eles eram homens extremamente odiosos, e agora ele foi o quê? Derrotado e levado cativo pelos edomitas, pelos odiosos, por pessoas cheias de ódio. Então perceba, muitos têm sido presos pelo ódio. Muitos, porque Deus não faz o que quer, porque não atendeu da forma que você quer, não te atende no imediatismo que você espera. O seu coração vai se enchendo o quê? De ódio. E aí você se torna um preso por Edom, um preso pelo ódio, um preso pela amargura, um preso pelo ressentimento, ferido e preso, derrotado, preso em cativeiro pelo ódio. Então há muito crente vivendo isso aqui, sabe por quê? Porque insiste em depender de ser humano, insiste em achar que é ser humano que vai resolver sua vida, insiste em quebrar pacto com Deus, insiste em violar a aliança com o Senhor, insiste em colocar Deus em segundo, terceiro lugar, insiste em destronar Deus da sua vida e colocá-lo como prioridade. Então, em nome de Jesus, quer bênção, quer vitória, quer realmente alcançar em abundância o que Deus tem? Deus em primeiro lugar. Todas as coisas vão ser acrescentadas em nome de Jesus. Você não vai ser ferido nem aprisionado por ódio. Você não vai ser ferido nem aprisionado pelos sírios, que são bárbaros. Mas você será sim, em nome de Jesus, abençoado pelo poder do Senhor. Diz o versículo 18, que Acás perdeu território para os filisteus. E o versículo 20, para nós encerrarmos, diz que as pessoas que Acás contava não o ajudavam, mas o decepcionavam cada vez mais. Olha o versículo 20. Veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto em vez de fortalecê-lo. Olha lá o bendito rei da Síria, para quem ele deu tudo, só faltou dar a alma para o rei da Síria. Além de colocá-lo em mais aperto, ao invés de fortalecê-lo. O que aconteceu com Acás? Por fim, isso, que aqueles para quem ele dava o seu melhor ainda não o ajudavam. Pode pôr no versículo 21, que é a mesma coisa, mas o decepcionavam, porque Acás tomou os despojos da casa do Senhor, de novo, da casa do rei, dos príncipes, os deu ao rei da Síria, porém ele não os ajudou. E eu quero declarar hoje sobre a tua vida em nome de Jesus: o Senhor tem obra de poder para fazer em nós. Esse exemplo de Acás é um exemplo, um mau exemplo, para que nós não venhamos a seguir. Que você possa o que? Colocar realmente o teu melhor, a tua vida nas mãos do Senhor. Confiar nele de todo o seu coração. Porque tudo isso que aconteceu com Acás foi porque, olha o versículo 19, nos explica o porquê. Toda essa humilhação, toda essa tristeza, toda essa derrota, versículo 19, porque o Senhor humilhou a Judá, por causa de Acás, rei de Israel, porque este permitiu que Judá caísse em dissolução, a ele de todo se entregou a transgressão contra o Senhor. Então, por que Acás viveu tudo que ele viveu? Porque ele era desenfreado, porque ele era precipitado,
porque ele achava que Deus precisava servi-lo em tudo imediatamente e como ele queria, porque ele usava de chantagem e desrespeito com Deus. E diz o quê? Que ele se entregou à transgressão contra o Senhor, ele caiu em dissolução, ele pecou grandemente contra o Senhor. E eu quero declarar hoje, o alvo dessa mensagem é: todo ser humano que tenta bater de frente com Deus, tenta desafiar a Deus, ele se quebra. Não tente desafiar a Deus. Deus é Deus, nós somos pó, nós somos seres humanos. Se você quer vencer, se humilhe que Deus te exaltará em nome de Jesus. Se humilhe que Deus te exaltará. Mateus 23:12. Então Acás viveu o que viveu. Perceba que em seguida ele morre. Quer dizer, ele passou a vida inteira realmente nessa condição de derrotas e humilhação, porque ele se negava a atender aquilo que era a vocação e a vontade de Deus. E olha o que Jesus falou: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, se você quer ser exaltado, humilhe-se a si mesmo diante de Deus. 1 Pedro 5:6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Tiago 4:10. É debaixo da mão de Deus que nós nos humilhamos. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? E para terminar, Provérbios 18:12. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, mas diante da honra vai a humildade. Então que hoje, diante do Senhor, esse seja o nosso sentimento. Qual teria sido a história de Acás, se desde os 20 anos dele, ele optasse por se humilhar diante de Deus, ao invés de bater de frente com Deus? Qual teria sido a vida de Acás? Com certeza, totalmente diferente da vida que ele levou, e ele morreu assim. Você vai ver que em seguida, ainda no capítulo 28, diz que ele foi morto e ele foi sepultado, e não foi nem sepultado no sepulcro dos reis. Ele que buscou tanto a glória de ser rei, acabou não sendo rei em vida e nem após a morte, porque não deram túmulo a ele de rei. Por quê? Porque ele se ensoberbeceu contra o Senhor. Então, se nós queremos uma vida de vitória, não uma vida de feridas e prisões, aprisionamentos, se ponha debaixo da mão do Senhor. Não seja precipitado, não seja desenfreado, não feche o seu coração, não feche o seu templo, mas ofereça ao Senhor o seu melhor. Não pegue as coisas de Deus, o que é de Deus da sua vida, entregue para mulher estranha, para homem estranho, para um ser humano falido, carnal. Não, pegue o seu melhor, ponha diante de Deus, ponha para sua família, viva a vontade do Senhor. Deus vai te honrar nesta terra, em nome do Senhor Jesus. Amém? A nossa vitória está em cumprir a vontade do Senhor. E eu peço que debaixo desta palavra, fiquemos em pé no nosso lugar. Nós vamos orar. Acás viveu essas feridas e essas dores. E acabava se perdendo cada vez mais. Porque na angústia dele, ele insistia em desobedecer a Deus, peitar a Deus. Na sua angústia, invoque ao Senhor. Na sua angústia, se quebrante mais ainda para o Senhor. Porque Deus tem poder de abençoar sua vida em nome de Jesus. Apresente essa semana diante do Senhor. Apresenta diante de Deus teu coração. Abra a porta do teu templo.
restaure a comunhão, restaure a aliança, restaure a tua vida espiritual. Dê a Deus o que é devido ao Senhor. Coloque tua vida diante de Deus, o teu tempo, tua oração, tua meditação, a tua vida em santidade, em consagração. Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor. Fale com Deus agora. Estamos diante de Ti, Senhor, não para nos crescermos, mas para nos quebrantarmos, meu Pai. Porque a nossa força não está na nossa carne, nem no poder da nossa força, nem no poder da nossa capacidade, da nossa inteligência. Mas a nossa força está nas Tuas mãos, Senhor. É só o Senhor que tem poder de nos dar vitória. É o Senhor que tem poder de nos dar as bênçãos que aguardamos. É o Senhor que tem poder de mudar nossa sorte, meu Pai. E nós estamos diante de Ti, invocando o Teu impossível. Estamos diante de Ti, buscando a Tua face, Senhor. Dando ao Senhor, meu Pai, o devido louvor, o devido tempo. Meu Pai, o nosso domingo, a nossa consagração. Consagrando nossa semana. Porque nós cremos que é do Senhor que vem nossa vitória. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir por cada pessoa que está neste lugar, meu Pai, que o nosso coração seja um só coração com o Senhor, que nós não venhamos a sacrificar nossa vida espiritual, nossa família, por aquilo, meu Pai, que é o nosso ego, por aquilo que é o nosso eu, por aquilo que é a nossa carne, mas Senhor, que em nome de Jesus, em comunhão contigo, nós venhamos a reconstruir, meu Pai, a nossa vida espiritual, a nossa família e os nossos sonhos diante do Senhor. Pai, colocamos diante de Ti tudo que é nosso, toda a nossa vida, porque tudo está abaixo de Ti na nossa casa, na nossa vida, tudo está abaixo de Ti, meu Pai, no nosso futuro. Os nossos sonhos estão abaixo de Ti, os nossos projetos estão abaixo de Ti, tudo, meu Pai, está abaixo do Senhor, meu Pai, na nossa vida, e por isso Te damos glória, e por isso Te damos reverência, e por isso Te consagramos nosso futuro. Recebe, Senhor, a semana dos Teus servos, abençoe-os, meu Pai, em tudo que forem colocar a mão, abra as portas de milagres, abra a porta do impossível, Deus do poder, em nome de Jesus. Tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Tu és o único, onipotente, onipresente, onisciente. A Ti damos, meu Pai, toda a honra e toda a glória. Seja exaltado, meu Pai, na nossa vida, seja engrandecido através de nós, meu Pai, que nós não venhamos a nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Meu Deus, em nome de Jesus, fortalece a mente, o coração, a alma dos Teus servos, para que eles tenham grandes vitórias, para que eles tenham, meu Pai, em nome de Jesus, grandes conquistas, para que eles tenham, meu Pai, em nome de Jesus, a marca do Teu poder na vida deles. Senhor, as coisas não são realmente no nosso tempo, as coisas não são na nossa hora, e nem por isso nós vamos nos embrutecer, e nem por isso nós vamos, meu Pai, nos rebelar, e nem por isso, meu Pai, nós vamos, meu Pai, nos levantar contra a Tua vontade, mas nós nos rendemos à Tua vontade. Traga, Senhor, a Tua vontade para essa casa, traga a Tua vontade para esse lar, para essa família, traga a Tua vontade para a vida profissional, para a vida espiritual, traga, Senhor, a Tua vontade. Eu oro agora em nome de Jesus, Senhor, eu oro por aqueles que sofrem, por aqueles que têm chorado, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que têm sido oprimidos, angustiados. Eu, em nome de Jesus, repreendo esse espírito de enfermidade na alma. Em nome de aprisionado pela infelicidade, frustração, eu denuncio agora e ordeno que vá embora da sua cozinha, em nome de Jesus, do seu serviço, todo espírito perturbador, todo espírito assolador, todo espírito angustiador, vá embora agora, em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, você, demônio, que tem atormentado, perturbado, angustiado, que tem gerado brigas nessa casa, que tem
tem gerado confusão nesse lar, eu te denuncio, eu te repreendo e ordeno, saia em o nome do Senhor Jesus. Nós invocamos ao Deus único, ao Deus dos exércitos, que nos dá vitória sobre todo o poder do inimigo. Em nome de Jesus, todo aquele que está cativo por entidades demônicas, servimos ao Deus dos deuses, nós servimos ao Senhor dos senhores. Que a glória de Deus invada essas casas, que a saúde, a cura, o milagre, o impossível aconteça nessa família. O nosso socorro vem das mãos do Senhor, o nosso socorro vem da mão do Deus vivo, o Deus que nos assiste, o Deus que nos socorre, o Deus que nos cura de vitória. Receba a cura, receba a força, receba ânimo, receba em nome de Jesus, agora pelo Espírito Santo de Deus, a libertação de toda a opressão do inferno. Ore calamaçu de cantaramalas, em o nome de Jesus. Ore calamaçu de cantaramalas, eu declaro cura, libertação, te exaltando, te erguendo, te elevando, te em nome de Jesus, fazendo conquistar 100 vezes mais, em nome de Jesus, vitórias para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Queridos, amanhã é feriado. O Senhor é quem nos dá a vitória. Em nome de Jesus, levanta a sua mão. Senhor, Tu és nossa vitória, meu Pai. Tu és a nossa vitória, Tu és a nossa alegria. A nossa confiança não está posta em homens. A nossa confiança não está, meu Pai, firmada em nós. Por sucesso, por vitória, em o nome de Jesus, meu Pai, entrega nas mãos dos Teus servos as bênçãos, meu Pai, inalcançáveis neste mundo, em nome de Jesus, porque, meu Pai, a nossa confiança está posta em Ti. Ah, Deus, honra os Teus filhos, exalta os Teus servos, guarde-os, meu Pai, na Tua potente mão, dá-lhes prosperidade e riqueza. Eu vou fazer sua contribuição. Pode vir ao gasofilácio. Amém? Hoje é domingo, né? Amém. Terça-feira nós temos o culto do Espírito Santo. Amém? Culto do Espírito Santo, culto de ensino, culto de direção. Venha buscar o Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? Quinta-feira é o Senhor, estejamos todos na casa do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé no nosso lugar, encerrarmos esse culto em nome de Jesus. Amém? Tem algum anúncio mais, pastora? Não, né? Amém. Vamos agradecer ao Senhor, você ir em